Olá, bom dia, tudo bem com você? Como eu te contei no programa de domingo passado, o Campo Vivo está em férias. Mas eu estou passando aqui para te lembrar que nós estamos compartilhando as melhores reportagens de 2025 para você poder rever aqui no nosso programa. Então, se ajeite por aí, o Campo Vivo e os melhores momentos de 2025 já começou! A pitaia é uma fruta exótica e nem todo mundo experimentou, mas o setor é organizado em associações e especialistas na variedade. Um encontro em Maringá estimulou a troca de informações para aperfeiçoar a atividade. Você confere os detalhes agora. Por ser escamosa na casca, ela ganhou o nome de fruta do dragão. A pitaia tem cerca de 20 variedades. Algumas delas são mais conhecidas pela coloração interna. A pitaia é uma fruta exótica típica do verão. Aqui no Brasil, ela começou a ser cultivada na década de 90. Na região norte e noroeste do Paraná, esse cultivo é mais recente. A fruta foi destaque em Maringá no 4º Simpósio Brasileiro e 2º Encontro Estadual de Pitaia, promovido pela Apibras, Associação Brasileira dos Produtores de Pitaias, com apoio do IDR Paraná, Associação dos Engenheiros Agrônomos e outras entidades. É muito importante que quando a gente chega numa região, a gente promove um grande debate, né? A região de Maringá, né, tem uma certa tradição já em produção de pitaia, né? E dentro da nossa política da Apibras de expansão é levar conhecimento para esses polos. Além de produtores da região, a exemplo do seu Luiz Eduardo Volpato, de Marialva, o simpósio recebeu técnicos de outros países, como um geneticista da Argentina. Para nós é muito importante participar e conhecer o trabalho que vocês vêm fazendo nas fruteiras, na abacaxi, na pitahaya, mamão, não? Porque nós temos condições da terra, do solo, clima, e perfil do produtor muito similar com você. E para nós é importante trocar experiência, trocar pesquisa, conhecimentos. Então a gente vem angariando técnicas e conhecimentos e a gente vai ampliando isso daí justamente para que todos os produtores tenham acesso a essas novas informações, a essas novas variedades e essas novas tecnologias. Para quê? Para a gente poder viabilizar cada vez mais a rentabilidade e a viabilidade dessa cultura no Brasil. A pitaia é uma das culturas que está tendo uma maior ascensão hoje no Brasil. A gente acompanha, o mercado está sendo favorecido, o produtor está tendo rentabilidade e a necessidade hoje de nós capacitarmos a assistência técnica para que esses novos produtores que estão entrando, essas pessoas que querem colocar um pomar, ele ter conhecimento. E os técnicos envolvidos na cultura cada vez mais se capacitando, isso permite levar a cultura a níveis mais altos de produtividade, qualidade e segurança alimentar para o nosso consumidor, seja de Maringá, seja do Brasil, já que é uma cultura que está presente em todos os estados brasileiros. A operação não começa nos navios sem a instalação dessas imensas mantas na lateral das embarcações atracadas. A proteção é uma exigência da lei ambiental para reduzir a dispersão de poeira e também para cuidar da saúde de quem trabalha no cais. Nesse cargueiro, o revestimento já foi estendido. Vai começar o desembarque de produtos bastante usados no campo. Há mais de 10 anos, o Porto de Paranaguá é líder em recebimento de fertilizantes para a agricultura brasileira. Diariamente, os produtos são descarregados aqui. Em 2024, mais de 11 milhões de toneladas de fósforo, nitrogênio, potássio e outros elementos base para os insumos desembarcaram no porto. A agricultura ainda depende muito dos fertilizantes químicos, até que os biológicos atendam a toda a demanda. É uma tendência, mas que não deve ser realidade no curto prazo. Enquanto isso, nos 3 primeiros meses de 2025, os compostos industriais para fertilizantes mantiveram o primeiro lugar nas importações do terminal marítimo. Foram quase 2.800.000 toneladas recebidas, cerca de 200.000 toneladas a mais desse tipo de commodity em relação aos 3 primeiros meses do ano passado.
E em maio desse ano, atracou em Paranaguá um navio que saiu da China com mais de 78 mil toneladas de sulfato de amônio. Esse volume foi recorde histórico no segmento de fertilizantes desembarcados no Porto Paranaense. Um gigante. E para receber embarcações tão grandes ou ainda maiores, o canal por onde entram os navios deve ser ainda mais aprofundado. A responsabilidade por esse avanço será da concessionária que vencer a licitação e assumir a infraestrutura do acesso aquaviário de Paranaguá. O porto será o primeiro do Brasil a ter o canal de acesso administrado por uma terceirizada. Essa é uma estratégia que vai aumentar a competitividade do terminal, é o que afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. E esse edital culminará num investimento de mais de R$1 bilhão nos 4 primeiros anos, para que a gente aprofunde ainda mais 2 metros, ou seja, saindo de 13,5 para 15,5 metros, dando uma condição ainda melhor desses grandes navios. Não só os navios hoje, mas a gente está olhando os maiores navios que cada vez mais trafegam pela costa brasileira e nós temos que ter essa condição de apresentar um porto adequado. Caso contrário, nós perderemos essa relevância no mercado e naturalmente essa carga que hoje vem para cá não virá mais. Então, nós temos que estar preparados para o hoje e para o futuro, uma vez que os nossos concorrentes, Porto de Santos, os portos catarinenses, os mais próximos, também estão se preparando. Mas o Paraná está um passo à frente e isso vai culminar numa maior eficiência, numa condição de movimentação de mais carga ainda pelos nossos portos. E aqui no Paraná, os produtores de morango também estão aproveitando o momento estrela da fruta. Olha só. Cleia e a família não estão conseguindo atender a demanda dos clientes. Os pedidos, que chegam a todo instante, aumentaram nos últimos 10 dias. Para fazer o morango do amor, as pessoas querem frutos grandes e selecionados. Posso te dizer que triplicou. O número de mensagens, o pessoal procurando, está muito grande mesmo. Aqui são cultivadas 17 mil plantas, divididas em 3 estufas. O sítio fica no distrito de Bartira, em Rolândia. O cultivo é sem agrotóxicos. Cada planta produz cerca de 800 gramas por ano. Com esse sucesso todo do morango do amor, a Cleia teria que triplicar a produção, coisa que não é possível do dia para a noite. Estamos com a listinha de espera aí para, uma semana, 10 dias aí, para poder estar atendendo aos poucos. Mas a procura é muito grande. Em julho do ano passado, o preço médio do morango na Ceasa estava R$ 30 a caixa. Agora, com este boom, por causa do doce, o produto é vendido por R$ 35. Que o sucesso do morango do amor dure por muitos e muitos anos, porque tem coisa que adoça a vida da gente, de quem come e de quem planta. E você espera que o morango continue sendo o queridinho da vez? Acredito que sim. Ele sempre foi, mas agora com essa visibilidade, com certeza veio para ficar mesmo. E o doce também está aumentando a visibilidade de influencers nas redes sociais, engordando o caixa deles. Dá só uma olhada. A Thalita reúne mais de 85 mil seguidores na internet. Foi por lá que ela conheceu o tal morango do amor. E para não passar vontade, foi atrás de parceiros que poderiam reproduzir essa delícia. O morango do amor tem em outras localidades e eu queria achar em Londrina também. Procurei o pessoal da padaria Bonancia e aí eles estavam fazendo em poucas unidades. Trouxe, filmei, postei, o negócio viralizou e aí o pessoal acabou entrando em contato para trazer os morangos do amor deles. Mas se engana quem pensa que o processo é tão delicioso quanto o doce. Por outro lado, compartilhar o processo e as tentativas frustradas também pode gerar engajamento nas redes para fidelizar os clientes. O que eu errei? O que eu errei?
A calda é a parte mais complicada, mais delicada. Então ele tem que ter uma temperatura ideal, que é de 45 a 50 graus, né? Para ele dar aquele aspecto de vidro, né? Que é o croque-croque ali na hora que a gente está comendo e degustando ali o morango do amor. E aproveitando a moda do morango do amor, os empreendedores estão diversificando as ideias e criando novos produtos. Aqui, por exemplo, nós temos o primeiro gelato de morango do amor de Londrina. E eu, é claro, vou experimentar para ver se é bom mesmo. Vendo que o morango do amor já estourou, né, ficou hypado aí nas redes sociais, a gente já quis trazer ele em formato de gelato, tá? Com essa falta já do morango na indústria, a gente já tá sem a matéria ali para produzir, na verdade, o gelato, né? Mas eu acredito que o pessoal aí deve estar engajado aí em aumentar a produção e logo, logo a gente não vai ficar sem. É muita notícia por aqui, pessoal. Então espere que o Campo Vivo não demora, hein? Nós vamos te levar agora para uma série sobre a importância da semente para a agricultura. Vamos conhecer detalhes sobre toda a pesquisa e tecnologia que vem antes desse grão tão precioso. A série foi produzida pela equipe de jornalismo da TV Tarobá em Cascavel. Segue o primeiro episódio. Os campos a perder de vista mostram a riqueza que brota da terra. A produção de grãos é a principal atividade econômica do Paraná, com o status de segundo maior produtor do Brasil. Todo esse potencial foi construído a partir de uma transição de ciclos econômicos, com o apoio do cooperativismo. O oeste do Paraná teve a primeira atividade econômica, que foi a extração da erva mate. Depois veio a extração da madeira, e quando nós começamos o ciclo agrícola no oeste do Paraná, as cooperativas tiveram papel fundamental. Além da indicação do melhor insumos, também assistência técnica, que fez com que nós tivéssemos uma terra produtiva de acordo também com o mercado. E as cooperativas fizeram esse papel. Sem o cooperativismo, nós não teríamos a pujança do agronegócio, principalmente na agricultura, que nós temos hoje. Uma imensidão que começa minúscula. Tudo tem início na semente. Esse pequeno tesouro, esculpido com muita pesquisa e trabalho intenso. A trajetória de sucesso da agricultura paranaense está intrinsecamente ligada à evolução da indústria de sementes. Um setor que, nas últimas décadas, passou de uma atividade tradicional para um inovador processo de ciência e tecnologia. Se a gente for avaliar os últimos 20 anos, tudo que nós tivemos de aumento de produtividade a nível de Brasil, até de mundo, muitas dessas tecnologias elas estão agregadas na semente. É claro que a gente teve muita evolução na parte de manejo, produtos químicos de modo geral, equipamentos, ou seja, tudo isso reflete em tecnologia que está vindo para o campo. O impacto no volume produzido foi nítido. Nos últimos 50 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. Em 1975, a produção nacional saiu de 38 milhões de toneladas para mais de 330 milhões na safra atual. Marco tem os olhos voltados para o futuro, sem esquecer o passado que o pai construiu. Ele dá continuidade ao cultivo de grãos nas terras da família e sabe que as primeiras sementes foram importantes, mas a evolução desse mercado trouxe muito mais prosperidade. De alguns anos, ou vários anos atrás, quando meu pai, por exemplo, iniciou a fazenda, na década de 60, mais precisamente em 68,
a produtividade era de 50, 60 sacos por alqueire, né? Hoje nós temos áreas aqui que produzem média de 210, 215 sacos por alqueire. Então, existiu uma evolução muito grande, né? Até o que é interessante, está ligado com o que o Brasil produzia, o crescimento populacional do mundo, né? E hoje a gente tem uma área, 6, 8% da área do Brasil hoje dedicado ao plantio de grãos, e a gente teve essa expansão de 60 para 210, 215 sacos por alqueire. Então isso conseguiu suportar, querendo ou não, a alimentação ao redor do mundo, né? E o Paraná sabe aproveitar as janelas de oportunidade que surgiram a partir disso, fazendo nascer das sementes muito mais do que apenas grãos. O Paraná é um destaque nessa questão, porque a gente tem as cooperativas aqui que são muito fortes e elas trabalham em toda a cadeia. Elas importam os insumos, fornecem para os produtores, recebem o grão, tem a indústria de transformação para carnes, depois processam as carnes e vão exportar a bandeja com o filé pronto ou uma lasanha, já um produto altamente processado com valor agregado muito alto. Então toda essa indústria de transformação, ela gera empregos de qualidade, investimento em tecnologia, em evolução econômica. Para chegar a esse resultado, voltamos ao começo de tudo. A semeadura. Quem produz tem a qualidade da semente no topo da lista de preocupações. A genética dela, o ciclo dela, quais são as resistências que ela já possui ou não, né? Para a gente até poder programar o nosso manejo posteriormente, a caixa produtiva, o potencial produtivo dela. Então são itens que são bem específicos, mas são muito importantes para a lavoura se desenvolver da forma correta ao longo do ciclo, né? E esse é o assunto do segundo episódio da série. Nós vamos mostrar os inúmeros processos pelos quais a semente passa, até chegar aos altos níveis de exigência do mercado. E a safra de grãos do Brasil para o ano que vem deve ser a maior da história. A previsão foi divulgada esta semana. Vamos conferir os detalhes a partir de agora. O tempo ajudou, a tecnologia favoreceu e os produtores puderam aumentar em mais de 3% a área plantada. O resultado? Vem aí uma safra cheia, apontou a Conab. A produção deve alcançar 354,7 milhões de toneladas de grãos. Obviamente que tem um caminho a ser observado, em especial o clima, mas tudo indica que nós teremos novamente uma safra recorde. É 0,8% de aumento dessa que é a super safra do nosso país. A soja, grão mais exportado pelo Brasil nesse primeiro semestre, vem forte. Só de área plantada são quase 50 milhões de hectares. Já a colheita deve ultrapassar 177 milhões de toneladas. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda tem agricultor esperando a hora certa para plantar. O Eduardo começa o plantio em até 2 semanas. Na propriedade em Viamão, na Grande Porto Alegre, são 90 hectares dedicados à soja. Ele pretende colher mais que o dobro em relação ao ano passado. Aqui a nossa esperança aí a expectativa aí é de 55, 58 sacos por hectare. Que o ano passado a gente conseguiu ali uma média entre lavoura geral aí 25 sacos por hectare. Outro destaque da safra é para o milho. A área de plantio deve crescer mais de 6% em relação ao ciclo passado, passando para 22 milhões de hectares. E a produção pode chegar a quase 140 milhões de toneladas. Tomara esse ano aí o preço ajudar e o tempo também. E a goiaba de Carlópolis, produzida no Norte Pioneiro do Paraná, foi exportada para a Europa. A fruta tem o selo de indicação geográfica do INPI. Olha só. Foram 420 quilos de goiaba fresca embarcados. A carga doce chegou na Europa na quinta-feira. Os europeus consomem a goiaba de Carlópolis desde 2020. A diferença é que, pela primeira vez, a negociação foi feita de forma direta entre a Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis e o país comprador, que, por questões de contrato, não foi divulgado. Sem intermediários, o valor pago foi 3 vezes maior em relação ao preço médio da goiaba no mercado brasileiro. Com isso, o produtor recebeu mais pela venda e a cooperativa fortalece sua imagem no mercado internacional.
Mesmo com a exportação direta, os traders seguem como opção viável para futuras operações. A goiaba de Carlópolis tem o selo de indicação geográfica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, desde 2016. O selo reconhece o cultivo diferenciado, especialmente no manejo integrado de pragas na região, que garante qualidade e resistência à fruta. Já a certificação Global Gap reconhece padrões internacionais de boas práticas agrícolas, a saúde e a segurança dos trabalhadores e a proteção ambiental. Levante, estique suas pernas, mas volte logo. Eu e o Campo Vivo esperamos você. A Sociedade Rural de Maringá instalou no Parque de Exposições um jardim sensorial incrível. Eu visitei o espaço com a presidente da Rural, Maria Eclésia de Araújo. E você confere os detalhes a partir de agora. Na Expoingá, gente, tem muita coisa boa acontecendo. Uma delas é o Jardim Sensorial. Eclésia, conta para nós qual o propósito desse jardim. O propósito, como esse espaço a gente recebe muitas crianças e idosos, né? A proposta é que eles possam vir ter acesso ao toque, ao cheiro, ao tato, né? E também poder, esse caminho que a gente está vendo aqui do lado, você tira o sapato, faz um percurso, né? Então é com que as pessoas, principalmente da cidade, que não tem contato com absolutamente nada do meio rural, né? Possa passar a mão em uma lavanda e sentir o cheiro, possa pisar na pedra, né? Na terra. Eu acho que esse é o propósito que a gente tem, de fazer com que a cidade entenda. Quando a gente escolheu o tema, o Agro Conecta, é para que elas entendam que todos os dias todo ser humano conecta com o agro, pelo alimento, pela roupa, né? E por tudo que acontece. Então, pela inovação, pela tecnologia. Então, esse espaço todo aqui do Agromuseu, ele tem muitos elementos da natureza e a gente traz isso para que a cidade possa entender que o produtor rural e suas famílias trabalham por nós todos os dias. Que excelente ideia! Vamos andando um pouquinho e a gente vai descobrindo cada canto aqui, que a gente já viu um rodão da água, não é? Exatamente, um monjolo, um lago, a gente tem um lago de peixes aqui do lado, que é uma graça. Que até remete um pouquinho ao Japão, não é? Exatamente, ele é quase uma réplica de um jardim japonês. Temos fonte, temos pavilhão aqui que conta a história, aqui do nosso lado esquerdo, a história da desenvolvimento da agricultura e pecuária do estado do Pará, da região de Maringá. Por quê? Porque essa era uma região essencialmente de produtores de café. Então, com a geada, nós tivemos aí as pessoas se reinventando e aí nós tivemos os produtores partindo para a produção principalmente de animais, principalmente bovinos, né? Então, aqui conta um pouquinho da história. Voltando, vamos aqui no lago. Vamos lá, olha que lindo, tem uns peixinhos. Tem peixes, a gente tem cascata, então a gente recebe muitas excursões aqui à nossa frente. Fica aberto durante o ano todo ou só durante a Expoingá? A gente foca durante a Expoingá porque a gente vem construindo isso ao longo dos anos, né? Mas a partir de agora, dessa Expoingá, 40 dias depois a gente faz uma festa junina. E aí nós vamos deixar essas exposições que estão nos pavilhões e vamos receber as escolas durante a semana. Maravilha, nossa, é muito importante esse contato da cidade com o campo, né? E esse slogan de vocês diz muito. Com certeza, a gente aproveita a realização da Expoingá e as outras ações da entidade para que as pessoas entendam, né? Quando você é da área também, a gente é muito criticado por agredir meio ambiente, né? Por não cuidar. Pelo contrário, o produtor rural cuida cada vez mais, né, da sua propriedade, dos processos produtivos, porque as futuras gerações que dependem daquilo que a gente faz hoje. Então, se a gente trouxer para o dia a dia, quem mais preserva é o produtor rural. Então, a gente precisa ser respeitado por isso, remunerado por isso e as pessoas cuidarem. Por quê? Porque o alimento, quando ele chega na mesa, nós dependemos da terra, do sol, do ar, né, de adubos, de insumos e do trabalho do homem do campo, que não importa se chove ou não, ele está lá. Então é produzindo que a gente tem hoje na nossa mesa tantos produtos para alimentar não só a nossa cidade, a nossa região, o estado do Paraná, e somos como brasileiro a referência para o mundo. Então a gente precisa sim ser respeitado. E aí esse cuidado
de pegar esses ambientes mais naturais que a gente tem dentro do parque. Isso aqui é uma mini fazenda dentro da cidade. Então, por isso que cada cantinho aqui é muito bem cuidado, para que as pessoas possam vivenciar, ter experiência e fazer essa conexão. O agro, ele conecta com qualquer pessoa, especialmente por aquilo que a gente oferece. Parabéns, sucesso sempre a você. Obrigada. E uma pesquisa comprovou que os macacos pregos são muito mais inteligentes do que se sabia. A Universidade Estadual de Londrina fez um estudo com vários macaquinhos e os pesquisadores ficaram surpresos com as habilidades do grupo. Olha só! Espertos, sapecas, brincalhões e surpreendentemente inteligentes. Os macacos prego andam em grupo e já fizeram cada coisa aqui no Parque Arthur Thomas que deixou até os funcionários da Secretaria do Ambiente de Londrina, que convivem com eles, admirados. A gente já viu eles subindo no ombro um dos outros para abrir as portas, né? Utilizando ali para tentar abrir a maçaneta. Eles ficam observando para ver se alguém tem algum quitute, né? Claro que nós não alimentamos eles. Os macacos pregos que vivem aqui estão desafiando o que a ciência sabia até agora sobre o comportamento desse bicho. A unidade de conservação tem cerca de 80 macacos prego da espécie Sapajos nigritus, que estão sendo estudados pelo Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal da Universidade Estadual de Londrina. A pesquisa já identificou que os animais aqui fazem coisas que não são comuns. Eles utilizam pedras para quebrar castanhas, coquinhos e outras sementes. Este comportamento seria inédito nesta espécie. A gente estuda alguns outros grupos, né? E a gente tem registros da literatura de que não tem outros grupos de macaco prego preto, que é o Sapajos nigritus, que fazem uso de ferramenta de quebra. As imagens feitas durante o estudo estão aí para comprovar os macacos em ação. Usando pedras de diversos tamanhos, eles quebram as sementes e frutos com uma habilidade impressionante. Durante a pesquisa aqui dentro do Parque Arthur Thomas, um macaco foi flagrado carregando uma pedra com aproximadamente 3,5 kg, o que é o peso desse animal. De acordo com os pesquisadores, isso demonstra que esta espécie tem uma grande noção corporal e sabe muito bem usar a força. Aqui dentro do parque foram identificados 205 locais onde os macacos prego levam frutos, sementes e pedras para fazer uma boquinha. Um comportamento cultural complexo, passado de pai para filho. Os adultos, enquanto estão fazendo a quebra, geralmente os juvenis ficam em volta, os pequenos, observando. Eles observam, em alguns momentos eles podem até mesmo fazer movimentos de mão que lembram o movimento dos adultos, então é uma coisa bastante peculiar que a gente tem registrado lá. E mais um produto típico do Paraná recebeu o selo de indicação geográfica. A carne de onça, um prato culinário curitibano, foi reconhecido como original e patrimônio material da capital paranaense. Vamos acompanhar na reportagem. É carne sim, mas não de onça. A carne bovina moída e crua é a base de um prato que surgiu na Curitiba dos anos 1940 e acabou ficando popular. Outro ingrediente também é referência na capital do Paraná, a broa de centeio. Junto com muita cebola e algumas especiarias, a carne de onça foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, como original de Curitiba, o que rendeu ao prato o 18º selo de indicação geográfica de procedência do Paraná. A broa de centeio também tem o reconhecimento de originalidade pelo INPI e inclusive foi o primeiro do Brasil do setor de panificação. Produtos com selo de indicação geográfica são reconhecidos como únicos em relação ao seu modo de preparo e à sua origem territorial, o que ajuda a valorizar a história, a cultura e a economia de um local, de uma região e do estado. O selo também estimula o turismo, porque é um argumento a mais para a divulgação de atrações gastronômicas. E uma curiosidade, a origem do nome, carne de onça, seria por conta do hálito forte deixado pela iguaria, o popular bafo de onça.